Olá pessoal, tudo bem? Mais uma conversa de conteúdo aqui no nosso Papo de Gestão. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Tudo certo? Pessoal, na última semana a gente falou sobre o prontuário, né? E anterior ao prontuário a gente falou sobre as relações de mini contrato. Hoje, o assunto que a gente vai trazer aqui é uma consequência desses dois, né? Porque à medida em que a gente desenvolve mini contratos, a gente começa a trabalhar o direcionamento do Promo Merchan ou do Rap Trade de forma que ele tenha metas semanais que estão vinculadas a uma meta maior, que é o objetivo do mês. Quando a gente vai falando sobre prontuário, a gente vai falando sobre a evolução do nosso colaborador ao longo de um tempo maior, aonde a gente consegue identificar as conquistas dele, os próximos objetivos, quais são os clientes que ele tem como meta, aonde ele pretende desenvolver um trabalho diferenciado, aonde ele pretende melhorar a sua penetração. Agora, nas duas situações, hoje nós contamos com o apoio da verba de relacionamento, que para o Promo Merchan e também para o Rap Trade é de R$500. Né? E aí uma pergunta bem simples é o seguinte: de quem é a verba? Né? Talvez nesse momento você esteja dizendo, a verba é do Cristal e ela está na mão do Promo Merchan, a verba é do Cristal e ela está na mão do Rap Trade. E aí eu somo a essa sua resposta aquela frase muito famosa que todo mundo já ouviu falar, né? Que você é o gerente do seu setor. E é isso mesmo, você é o gerente do seu setor. Porém, você no papel de supervisor ou no papel de coordenador é o gerente de um distrito, é o gerente de uma região, é o gerente de um país. Logo, você é o dono da somatória das verbas que estão abaixo de você. E a grande pergunta é, como se está utilizando as verbas que é destinada ao nosso time para as ações de relacionamento? Isso porque a verba de relacionamento nada mais é do que uma verba destinada a criar, junto aos nossos principais clientes, ações que aumentem a nossa demanda. Em uma última análise que a gente fez aqui, a gente pôde observar o seguinte: olhando para o MDTR de dezembro e as verbas utilizadas de junho a dezembro do ano passado, ou seja, o MDTR observado está dentro da verba utilizada no período de fechamento do MDTR. Então não significa que eu estou olhando para uma verba que foi usada de repente agora em janeiro ou início de fevereiro com um MDTR atrasado. Eu estou olhando as verbas de junho a dezembro no relatório do MDTR de dezembro. E acontecem situações curiosas, situações onde eu não gastei e caí, onde eu não gastei e cresci, onde eu gastei e caí, onde eu gastei e cresci. Antes de tentar avaliar se vale ou não vale o investimento, é importante que você, no papel de gestão, converse com o seu time e faça as análises sobre onde ele investiu e qual foi o resultado da ação. Onde ele fez uma determinada ação e qual foi o resultado daquela ação. É importante a gente entender que muitas vezes o Promo Merchan ou o Rap Trade precisa da nossa orientação para poder fazer um melhor investimento ou até mesmo escolher melhor em quais clientes investir. É importante que a gente tenha claro que investir é assinar, entre aspas, um contrato com o cliente para a melhora da performance de um produto. Ter acesso à verba é ter acesso a um papel de responsabilidade sobre o que a verba traz. E mais do que isso, cabe ao papel do Promo Merchan e do Rap Trade administrar da melhor forma, mas cabe ao papel do supervisor e do coordenador direcionar o time para poder gastar, ou melhor, investir tempo avaliando se onde foi investida a verba trouxe o melhor resultado. Muitas vezes essa conversa sobre o retorno do investimento, a conversa sobre se deu ou não deu resultado, ela é temida por de repente ao investir e não ter retorno. Mas mais do que investir e não ter retorno, a pior situação é quando a gente não discute o resultado da ação. Ou seja, se eu investir e cair, talvez eu tenha que rever o cliente onde eu investi. Talvez eu tenha que rever se o cliente onde eu investi teve, no caso do Rap Trade, estoque no distribuidor para atender a demanda. No caso de um Promo Merchan, teve a colocação do produto na rede e não foi possível trazer o produto para a loja onde foi investido. Aonde eu não investi
e cresci, a pergunta fica: será que se eu tivesse investido eu cresceria mais? Ou será que eu devo usar o dinheiro que eu não investi e descobrir quais são as lojas onde eu possa investir para crescer mais? Logo, pessoal, a partir do momento que você tem acesso a uma verba, é importante que você entenda no papel de coordenador, supervisor, que essa verba deve sim ser utilizada. E mais do que utilizada, ela deve sim ser avaliada se aonde investimos foi o melhor lugar para termos retorno. É fundamental que a gente tenha uma preocupação tão grande quanto investir, mas principalmente em avaliar. E é normal errar. É normal e é fato que nem todo cliente vai devolver para a gente na mesma intensidade a confiança ou o investimento que a gente depositou nele. Mas somente avaliando de fato onde investimos é que a gente vai poder ter a oportunidade e a razão para tomar a decisão de se investe ou não em determinado cliente. E tudo isso faz parte do nosso prontuário. Tudo isso vai para a nossa anotação na relação sobre o trabalho, o desempenho, a forma com a qual o nosso colaborador está empenhado em construir resultados. Daí a importância do prontuário, daí a importância dos mini contratos, para que tanto o REP quanto o promo, eles tenham a preocupação de usar todos os recursos disponíveis para maior e melhor geração de demanda. Combinado? Forte abraço! Semana que vem tem mais conversa de conteúdo aqui no Papo de Gestão.